Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí trazendo a meditação na Palavra de Deus nesse campo de batalha espiritual, amém? Querido, mas vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, meu Pai, cada inscrito deste canal, da nossa família Psicanálise Cristocêntrica, cada um, meu Deus, o Senhor estenda as tuas mãos. Pai, guarda-os, livra-os, meu Pai, de toda seta de Satanás. Pai, que os seus dias, suas vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém, querido? Graças a Deus, então. Amado, nós estamos abordando sobre essa sementinha do mal que pode nos levar à morte espiritual, abordando o assunto ali na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hoje vamos ler o capítulo 12, né, o versículo 16 ao versículo 17. Mas antes, deixa seu like, se inscreva, compartilha em nome de Jesus, querido. Amém? Vai se inscrevendo aí, põe teu dedinho santo, se inscreva aí, para a glória de Deus. E no cantinho da tela tem o nosso QR Code, nosso Instagram, Terapiando no Caminho. Vai lá dar uma olhadinha em nossas postagens, em nome de Jesus. Amém? Querido, o que pode gerar amargura espiritual, como que essa semente pode ser gerada ou lançada dentro de nós. Então, o que nós vamos ver mais uma vez, Hebreus 12:16, mais uma vez, que fala assim: ninguém seja fornicador profano como Esaú, por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar as bênçãos, foi rejeitada, porque não achou lugar de arrependimento, e ainda mesmo com lágrima pudesse clamar ou buscar. O que pode gerar sementinha? Primeiro fator, são vários fatores, vamos pegar alguns, é a decepção, né, sentimento de traição, sentimento de injustiça ou de fracasso em atender as expectativas, podem levar a ser gerado a sementinha de amargura, né, que vai germinando, vai crescendo. A semente foi lançada e as decepções da vida dela vai sendo arregado no seu coração, e essa semente ela vai começar então a germinar. Isso afeta diretamente todas as áreas da vida, com impacto negativo nas relações interpessoais, enfim, com várias pessoas. Esse tipo de pessoas, ou quando nós damos legalidade para que essa semente seja gerada em nosso coração, a pessoa então passa, isso geralmente acontece, ela joga a culpa em outro, ela nunca entende que ela precisa melhorar, ela passa a jogar a culpa em outro. Então, no campo de batalha espiritual, é necessário entendermos essa questão. Quando você for orar para uma pessoa, quando você vai orar por você mesmo, ou vai interceder por alguém, sempre é bom você saber a história da pessoa. Sempre é bom ter um diálogo com a pessoa. Porque muitas vezes o seu coraçãozinho está repleto de amargura, e você já vai orando, repreendendo, quebrando tudo quanto é tipo de maldição, e muitas vezes você pode até levar à ignorância, achando que o problema está no A, está no B. Não, às vezes o problema está na própria pessoa. Ela precisa entender que para ter conquista no mundo espiritual, no mundo físico, familiar, ela precisa primeiro receber uma libertação. Isso é necessário. Então, há vários fatores que é necessário entendermos. Então, essas pessoas têm muita dificuldade para assumir suas responsabilidades. Sempre vai culpar o terceiro. Eu estou assim por causa de fulano, por causa de Beltrano. Aí essa pessoa, ela destrói o seu casamento, destrói a sua vida, ela fica desempregada, não se está trabalhando, não se dá bem com ninguém na empresa, como eu já falei, né? Então, e porque essa pessoa, muitas vezes, que está com o coração amargurado, elas procuram apontar ao seu redor para aqueles que elas entendem ou elas identificam como causa dos seus sintomas. Eu estou assim nessa situação porque há anos atrás o fulano falou que eu sou gordo. Anos atrás o fulano falou que eu sou feio. Anos atrás o fulano falou assim, assim, assim. Vai carregando isso durante anos e anos. Por isso que
O escritor Hebreus disse que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura deixando-vos perturbe. Eu não posso deixar crescer em meu coração. É eu que preciso tomar uma decisão. É eu que preciso. Aí o escritor então usa aí a vida de Esaú. Usa a vida dele, como nos fala aqui, ninguém seja profano como Esaú. Por que será que Esaú, sendo primogênito, perdeu o direito? E por que ele é tratado dentro dessa questão da raiz de amargura? Então, as pessoas amarguradas geralmente apresentam um comportamento receptivos, tais como culpar os outros por tudo o que acontece. Vamos começar por Esaú. Esaú vendeu o seu direito de filho mais velho. Nós sempre culpamos Jacó. Jacó é malandro, Jacó é isso, Jacó é aquilo. Mas será que toda a culpa realmente cai em Jacó? Então nós precisamos entender, no caminhar de batalha espiritual, precisamos entender. Às vezes passamos tanto conflito espiritual, repreendendo tanta situação, tantas coisas, e muitas vezes temos que olhar para dentro de nós. Eu vivenciei isso na minha própria vida. Tive o coração amargurado por frustrações, por situações que passei, comecei a culpar os outros. Além de querer culpar os outros, me tornei pessoa vingativa, até que um dia o próprio Deus despertou em mim e falou: olha para dentro de você. Às vezes você está procurando solução para os seus problemas, mas olha para dentro de você, faça uma retrospectiva na tua vida. Então você pega um caderno, num lugar tranquilo, e você vai anotando, vai olhando para dentro. E eu comecei a olhar para dentro de mim. Então, nos fala assim, o texto da palavra de Deus, vamos estar lendo, bem interessante, que nos abre o coração. E precisamos entender em Gênesis, que nos diz assim, os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato, preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Não vamos entrar nesse detalhe, conflitos dentro do lar de mãe e filho com partidarismo. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dai-me um pouco desse ensopado vermelho, pois Esaú também ficou conhecido como Edom, por ser essa questão. Está bem, respondeu Jacó. Mas ele disse, mas em troca, dai-me o seu direito de filho mais velho. Esaú pensou, estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me serve meus direitos de ser filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho são meus. E Esaú fez o juramento, e desse modo vendeu todo o direito de ser filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú o pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Aqui começa a trajetória dessa questão de Jacó e Esaú. Por quê? Esaú, ele tinha uma promessa sobre a vida dele, mas ele desprezou. Ele se preocupou mais com o seu estômago, mais com a sua barriga, do que com as promessas de Deus na vida dele. Então ele começou a gerar dentro dele, ele deixou ser gerado dentro dele essa sementinha de amargura que levou à morte espiritual e também de perder as promessas de Deus sobre a vida dele. Então Esaú começa a culpar o seu irmão Jacó por todos os problemas que ele começou a acarretar sobre ele. Então a pessoa amargurada, ela não consegue perceber que muitas das vezes pode ser fatores que ela causou. Nem sempre, mas muitas das vezes sim.
ela causa um problema e às vezes ela passa por um processo de frustração e ela começa a culpar os demais. Então Esaú, ele rejeitou o seu direito de filho mais velho e ele trocou por um prato de comida e perdeu o direito da bênção sobre a vida dele. Então o escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um prato vendeu o seu direito de primogenitura. Temos que tomar cuidado. No campo de batalha espiritual, nós não podemos vender o que há de mais valor para conseguir coisas banal, que sem validade, que não vai nos levar a lugar nenhum. Hoje nós vendemos o que é de mais precioso, porém amanhã vamos chorar a dor do que nós fizemos hoje. Que nós não venhamos colher o que é mal, mas nós possamos colher o que é bem, o que é de bom e semear coisas boas em nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos os teus filhos. Pai, que nós não venhamos vender, Pai, o que é de mais prioridade em nossa vida, a nossa salvação, as promessas que o Senhor tem para nós. Que nós não possamos trocar, meu Pai, ó Deus, as bênçãos que o Senhor deu para nós, por um prato de rentilha, por um prato de comida que esse mundo nos oferece. Que esses prazeres, meu Deus, que muitas vezes satisfaz a nossa carne, não venha substituir o que é mais importante em nossa vida, que é o Teu Espírito Santo. Pai, toma nas Tuas mãos Teus filhos. Derrama da Tua graça sobre as suas vidas. Eu quero repreender toda retaliação, todo impedimento. Dai-nos sabedoria nesse campo de batalha espiritual. Que nós não venhamos ser vencidos pelo adversário, mas nós venhamos conquistar o nosso espaço diante da Tua presença para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Mas não se esqueça, deixa seu like, se inscreva, compartilha aí. Vai no cantinho da tela, tem o nosso QR Code Terapiando no Caminho. Vai lá, dá uma olhadinha nas nossas postagens em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe.